Olá, oi Jussânia, tudo bom? Oi John, Suelane, Bruno, Dani, Cleiton, tudo bem? Bem-vindos. Vamos começar o debate hoje, pessoal, sobre visibilidade trans. Oi Pedro, oi Roberto. Ó rapaz, está enchendo, David. Tudo bem com vocês? Oi Cleiton, tudo bom? E aí pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Vocês podem confirmar para mim? Oi Dilce, tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo direitinho aí? Oi, Cleiton, confirma aí para mim se você está me ouvindo bem. Beleza. Oi, Vânia, tudo bem? Oi, Dilce, saudade de você. Oi, Claudinha. Ótimo, obrigado, meninos, obrigado. Oi, Caio, tudo bom? Bem-vindo a todos. Boa noite, oficialmente. Vamos começar aí o nosso bate-papo, dia 29 de janeiro, o dia que nós celebramos o dia da visibilidade trans, né? Eu estou falando aqui de Friburgo, aqui da minha casa. Eu até coloquei uma blusa rosa para poder homenagear as minhas amigas trans, né? Queria uma blusa que... Oi, Giane, tudo bem? Oi, David, obrigado. Eu queria uma blusa que homenageasse de fato os meus amigos e as minhas amigas trans, né? E de verdade, pessoal, eu acho que o debate vai ser muito satisfatório e a gente vai discutir um pouco mais abertamente sobre a importância do dia 29 de janeiro, que é o dia de hoje, que é sobre a visibilidade trans, né? E eu gostaria da participação de todos, gostaria que todos dessem sua opinião, que todos argumentassem, dissessem o que pensam a respeito do tema, aquilo que não sabem sobre o tema, né? Para que a gente possa junto construir. Oi, minha aluna Ellen, que bom que você está aí, sempre minha aluna. Para que juntos nós possamos discutir sobre o tema e que a gente possa construir um conhecimento e mais aprofundado sobre o assunto, né? Bom, como alguns sabem, meu trabalho no mestrado é sobre diversidade e sobre movimentos sociais, e eu vou dividir com vocês aqui duas literaturas de duas pessoas. Primeiro é um texto que minha amiga, uma amiga de mestrado, me deu, né? E um livro muito interessante sobre redes de indignação e esperança sobre os movimentos sociais na era da internet. Ó. Esse livro aqui é muito interessante, que me deram de presente ele. Eu li ele online e agora estou lendo ele fisicamente novamente. E este livro aqui, que foi um presente que eu comprei do Gianluca Interdonato, chamado Transidentidade. A transexualidade e o ordenamento jurídico. Tá? Esse livro ele é muito interessante porque ele fala exatamente, ele aborda exatamente em duas partes. A primeira parte dele, ele fala sobre a questão da população trans, ele explica o que é, quem são, como são caracterizados. Tá travando o vídeo? Pessoal, tá travando o vídeo? Ah, sim, tudo bem, beleza. Então, esse livro aqui, ele é dividido em duas partes, e primeiro ele fala sobre a questão da transexualidade, da identidade, né? O conceito de gênero, ele explica também o conceito do sexo biológico, enfim, né? E na segunda parte, esse rapaz que está se formando agora, bacharel em Direito, na PUC, ele fez um apanhado de todas as jurisprudências e as decisões judiciais que envolvem a população T, né? Bom, antes de tudo, pessoal, eu queria falar com vocês um pouco sobre a importância de se discutir mais abertamente sobre o que é transexualidade, né? Eu acredito que seja uma temática um pouco nova para muitas pessoas que acabam não tendo muito contato com o assunto, né? Mas o que é, na verdade, transexualidade? Bom, quando a gente fala de trans,
o sufixo trans ele está associado, né, àquilo que não está de acordo com o seu corpo. Então, digamos assim, o que uma pessoa hétero que gosta, um homem hétero que gosta de mulher, ele é cisgênero, ou seja, ele se identifica com o sexo biológico dele e ele se atrai pelo sexo oposto, certo? Na verdade, os transexuais, sejam eles masculinos ou femininos, eles não se identificam com o sexo biológico deles. Então, digamos assim, um trans masculino, ele, inicialmente, o sexo biológico dele é o quê? É feminino, né? Então, ele olha para o próprio corpo dele, ele não se reconhece, né? E, na verdade, da mesma forma, é uma transexual feminina, né? A transexual feminina, biologicamente, ela tem um corpo masculino, porém, ela não se reconhece como parte do sexo biológico dela, né? Carolina, o que você quis dizer? Particularmente, para mim, é científico. Certo, exatamente. É uma forma de se conceituar, é uma forma científica de se conceituar, né? Bom, pessoal, obrigado se vocês estarem entrando, se vocês puderem convidar os amigos de vocês para a gente discutir mais abertamente sobre o assunto. Ô, Matheus, tudo bom, Matheus? Olha, eu quero você ativo aqui, conversando com todos nós, hein? Você é um cara formador de opinião, né? Então, pessoal, qual a importância para vocês de se discutir abertamente sobre a visibilidade trans? O ano de 2017 foi o ano que mais se falou sobre diversidade, né? E quando a gente fala de diversidade, nós estamos incluindo, bom, tudo aquilo que é diferente, digamos assim, né? E tivemos a presença na novela da Globo de uma transexual, tivemos aí a presença de alguns cantores, digamos assim, que são uns travestis, outros transexuais, né? E transgêneros também, né? Tivemos digamos assim, a Pablo Vittar, né? Ou Pablo, ou a Pablo, conforme vocês gostem de chamar ela realmente trouxe uma onda muito forte de visibilidade, ela deu voz, ela empoderou alguns segmentos, digamos assim, da população T, né? Quando eu falo população T, pessoal, eu quero dizer os três gêneros que estão ali dentro, né? Seria os transexuais, as travestis e os transgêneros, né? Bom, pessoal, por que eu quis fazer esse hangout e discutir com vocês sobre isso? Justamente porque, primeiramente porque eu, Marlos, eu tenho crescido cada vez mais no meu trabalho de mestrado, né? E a gente vai desenvolvendo uma consciência, com o passar do tempo, de entender que devemos cada vez mais crescer como pessoa, né? Então eu trago essa informação para vocês, que antes de desenvolver um trabalho acadêmico, eu, Marlos, tenho evoluído cada vez mais como pessoa. E isso faz a gente refletir cada vez mais sobre qual é a importância do nosso trabalho para a academia e qual é a importância do nosso trabalho, que é um trabalho muito árduo, digamos assim, trabalho de pesquisador, para a sociedade, né? E aí eu comecei a refletir sobre o papel do meu trabalho para as pessoas, né? Como a grande maioria sabe, eu fui professor na Unopar aqui no Friburgo durante quase 3 anos, e eu penso assim, bom, eu trabalho com pessoas, eu trabalho dentro de uma empresa, tenho uma empresa, né? Como a grande maioria sabe, e eu formo profissionais de RH. Então eu comecei a querer discutir, eu comecei a me autocriticar e pensar qual é a relevância do meu trabalho para as pessoas. E aí eu comecei a entender que eu deveria discutir mais abertamente e na linguagem das pessoas, de modo que elas entendessem na realidade delas a importância desse trabalho, como que ele pode acrescentar na vida de cada um, né? Na verdade, eu não estou aqui levantando nenhuma bandeira especificamente, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, que cada um de nós, como pessoa, deve sempre pensar, se colocar num lugar do outro, né? E isso, trazendo para dentro do aspecto da população T, né, da geração transexual, travesti, transgênero, né, é muito importante,
discutir e tentar se colocar no lugar, né? Ô, Matheus, deixa eu ler aqui o que você mandou aqui, porque não estava rolando a tela, eu não estava entendendo aqui. Sim, realmente, Matheus, é um tabu muito grande, as pessoas falam que não, mas sim, digamos, Pablo Vittar, que é uma transformista e sofre preconceito. Ótimo, Carol. Todos nós temos dúvidas, e digamos para você que eu também tenho algumas dúvidas, né? E é por isso mesmo que eu quis abrir esse hangout para que a gente pudesse bater esse papo, né? A novela era transgênero, certo? Ô, Carol, realmente, bom, exatamente, Carol. Na novela ela era uma transgênero, né? Cláudia Lima, acho muito difícil entender tudo isso. O que é Pablo Vittar? Que tipo de tela é? Ô, Cláudia, o Pablo, ele é um menino gay que se traveste. Ele é um menino cantor que se veste, na verdade. Porque ele mesmo diz isso nas entrevistas dele, né? Que ele é uma drag, digamos assim, né? Matheus colocou que, Cláudia, o Pablo é drag, se monta de mulher, mas ele é homem cis gay. Exatamente, Matheus, é isso aí. Ele apenas se monta. Oi, Renato, tudo bom? Bem-vindo. Carol, deixa eu ver. Ô, Ana Clara, tudo bem? Obrigado, Daiane, Cristiane, obrigado vocês todos estarem participando aqui. O debate está aberto sobre visibilidade trans, né, pessoal? E é isso aí. Então, assim, pessoal, por que eu quero falar para vocês sobre a importância da visibilidade trans no dia 29 de janeiro, né? Seria um marco para que todos nós pudéssemos, com a proximidade da data, refletir sobre a importância da inclusão social e da inclusão das pessoas em geral, né? Quando a gente fala só de um segmento da sociedade, né? Digamos assim, eu estou querendo usar um exemplo claro, que hoje eu passei o dia pensando de que forma eu poderia contribuir sobre o assunto, né? E aí, se vocês pararem para pensar, na década de 70, nós tivemos uma grande revolução com o movimento hippie, né? Os gays acabaram levantando a bandeira, né? E nós tivemos a visibilidade, né? Os gays ganharam cada vez mais visibilidade. E na última década, nós ganhamos muito espaço na sociedade. Mas nós, gays, de certa forma, ou de propósito, ou sem saber, enfim, né, acabamos negligenciando o espaço da população T. Né? Houve um afastamento, talvez seja natural, ou talvez seja causado, né? Eu não sei exatamente por qual motivo que ocorreu isso, né? Mas esse afastamento foi uma situação que prejudicou certamente a população T em geral na sociedade. Então, se você parar para pensar, a população T, ela acabou vivendo muito mais em guetos, né? Entre elas, onde elas foram cada vez mais afastadas do mercado de trabalho formal, e existem alguns dados, algumas pesquisas que mostram que 90% das travestis, digamos assim, estão na prostituição. E isso é um dado alarmante, isso é um dado assustador, né, pessoal? Porque se vocês pararem para pensar, qual é o motivo que as travestis estão dentro da prostituição? Vocês já pararam para pensar? Será que elas estão lá porque elas querem? Será que todas elas gostam da prostituição? Digamos assim, não, pessoal. Apenas alguma parte da população. Ô, Cláudio, deixa eu ver o que você está falando. Eu não sei porque os comentários não estão rolando, Cláudia. Talvez tenha que botar o dedo aqui na tela e ficar rolando ele, tá bom? Então, pessoal, falando sobre mercado de trabalho, que é a minha grande preocupação, digamos assim, da minha pesquisa, é entender exatamente o que está acontecendo com as empresas, que as empresas não estão dando, de certa forma, visibilidade à população T, né, digamos assim. Vem mudando bastante os aspectos no mercado de trabalho, né? Nós temos aí exemplo, por exemplo, de professoras universitárias que são trans, né? Temos aí o exemplo da nossa amiga Bruna Benevides, né? Que tem levantado arduamente a bandeira da população trans aqui em Niterói. Tive o prazer de conhecê-la no Museu da Manhã, na Feira da Diversidade. Tem o nosso amigo Jordan Lessa, que... eu estou falando das pessoas especificamente que eu conheço, né?
E eu vejo assim, uma certa militância, né? E da parte dessas pessoas, né? Deixa eu ver o que a Vânia está falando aqui. Marlos, o gay precisa fazer um esforço grande para se manter no mercado. O trans tem que fazer um esforço triplo, não? Exato, Vânia, exato, exatamente. O que acontece? Se você parar para pensar, as empresas, elas não estão preparadas, apesar de existir a tal da diversidade, né? As empresas não estão preparadas, né? Algumas empresas, elas passam por um processo, eu vou tentar explicar para vocês, porque eu demorei a entender um pouco sobre isso também. Um processo chamado de higienização, né? O que as empresas tendem a fazer? Elas tendem a tentar mudar o comportamento e a aparência, seja de uma travesti, seja de uma transexual, ou seja de uma transgênero, para que ela se adeque àquele mercado dela, digamos assim, né? Então, as empresas estão tentando fazer, de certa forma, uma mudança na personalidade das pessoas. Isso é uma dualidade, na verdade, né? Por quê? De certa forma, eu penso que cada segmento tem uma necessidade específica, né? Mas a empresa também ela tem que respeitar quem essa pessoa é, qual a origem dela, qual é a identidade dela, na verdade, né? Deixa eu ver o que a Carol está falando aqui, ó. A Carolina Lima Viana está dizendo o seguinte, que estão na prostituição porque são discriminadas, porque a sociedade não as aceita, não acredita em uma mudança. Carol, eu acredito que isso, o debate está cada vez mais aberto, né? Estamos numa sociedade que fala cada vez mais sobre visibilidade, sobre aceitação, sobre representatividade, né? A palavra, acho que representatividade foi uma das mais faladas no ano de 2017, né? O que isso me representa, o que não me representa, né? E a Fabiana está falando uma coisa que está de acordo com o que eu estou falando agora. Hoje em dia se fala muito de inclusão, mas sabemos que o preconceito ainda é muito grande. Sim, o preconceito é muito grande, sim. E, assim, na verdade, tanto os gays quanto as travestis, eles sofrem preconceito. Mas, na verdade, os gays criaram um mecanismo de proteção onde eles estão mais aceitos no mercado de trabalho, né? E eu passei a me perguntar por que as empresas, de certa forma, não contratavam travestis ou transexuais, né? Porque isso choca muita gente. A forma com que a luta pela visibilidade com que muitas trans ou muitas travestis fazem, né? Isso acaba chocando um pouco as pessoas, né? Mas, na verdade, isso é um ímpeto de proteção, na verdade. Então, deixa eu ver o que o John Farley está falando aqui. Marlos, você falou sobre as trans na prostituição. Ainda hoje, por conta do preconceito da família, muitos gays, e ainda mais os trans, são forçados a abandonar suas casas e morar na rua. A necessidade acaba levando este grupo à prostituição, o meio mais rápido de ganhar dinheiro. Sim, é verdade, John, exatamente, né? É a maneira com que algumas pessoas encontram de sobreviver e de pagar suas contas de uma forma mais rápida, né? Até porque, se você parar para pensar, John, a grande maioria só quer dar subemprego, né? E se você parar para pensar também, o que melhora a qualificação profissional e a ascensão numa carreira, né? A qualificação profissional. E muitas não conseguem nem ao menos chegar a um curso de formação profissional. E aí você percebe, de certo modo, as pessoas sendo empurradas no mercado, por exemplo, para o mercado de beleza, né? Poucas são as travestis ou as transexuais que conseguem, de fato, entrar formalmente no mercado de trabalho com carteira assinada, entrar numa empresa, né? E, deixa eu ver o que o Bruno está falando aqui. O Bruno Vital, meu amigo do mestrado. Marlos, você vê o mercado segmentado em nichos, onde os trabalhadores LGBT são aceitos? Se sim, quais são os segmentos que mais aceitam um trabalhador LGBT? Boa pergunta, Bruno. Bom, a gente percebe um preconceito um pouco menor em setores como beleza, comércio, lojas de roupa, ou digamos assim, na mídia, moda, de certa forma, onde os gays conseguem uma visibilidade sobre
sobre, digamos assim, porque tem vários tipos de gays, né? Tem o gay que gosta de dar pinta, tem o gay que não gosta de dar pinta, são pessoas que são mais masculinizadas, heteronormativas, outros menos heteronormativos, né? Então, de certa forma, isso vai de cada ambiente, né? Recentemente, eu tive contato com um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, que é o Hélio Arthur Irigaray, inclusive ele é meu co-orientador da minha dissertação, e ele escreveu um artigo há uns 8 a 10 anos atrás, falando sobre essa questão do preconceito em alguns segmentos, né? E aí ele entrevistou diversos bancários e percebe-se que, por exemplo, um ambiente onde seja mais masculino, esse ambiente tende a, de certa forma, ser mais preconceituoso, né? Então, assim, não estou jogando tudo isso na conta dos homens, de forma alguma. Até porque nós sabemos que tem muitas mulheres que também são preconceituosas, tanto com gays ou com transexuais, travestis, ou com a população em geral, né? Deixa eu ver aqui o que o John falou. Muitas saíram da prostituição, muitas sairiam da prostituição se tivessem mais espaço no mercado de trabalho. Concordo exatamente contigo, John. Isso tem a ver também com cursos de qualificação. Inclusive, no Rio, tem tido algumas qualificações profissionais sobre a população gay em geral ter, onde elas aprendem a fazer roupa, aprendem uma profissão, digamos assim, né? O Matheus Fres está dizendo aqui, olha, para mim é isso. A mudança tem que se dar de fora para dentro. Então, por exemplo, enquanto a sociedade for preconceituosa, as empresas ainda serão. Lógico que cada um é um caso, porém é uma visão a grosso modo. Sim, é verdade, Matheus. Concordo totalmente contigo. Até porque as empresas são geridas por pessoas, né? Mas o grande lance que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que isso também parte de uma questão cultural, né? Toda empresa ela tem que estar preparada para formar uma coisa chamada cultura, né? Eu falei muito isso na época que eu dava aula para os meus alunos para o curso de gestão de recursos humanos. Eu falava sobre a empresa ela tem que aprender a formar a cultura dela. Ela tem que entender os valores, né? Através da missão, dos valores, aquilo que ela preza para ela, aquilo que ela quer para os funcionários dela, aquilo que ela quer para os clientes dela. Então é muito importante que ela crie uma identidade, né? Assim como nós temos a nossa carteira de identidade, que diz exatamente o nosso nome, como nós somos, né, de onde nós viemos, as empresas têm que aprender a formar um pouco sobre essa cultura também, né? Deixa eu ver o que a Carolina está falando aqui. Eu, sinceramente, acho que essa educação tem que vir de casa. Infelizmente, o machismo é o que tem dificultado a educação social. Também. Educam os filhos para o preconceito e isso vira uma grande bola de neve. A sociedade em si precisa mudar. A violência continua. E no nosso país é gritante a estatística. Enfim, a mudança está nesse povo machista que não respeita a decisão e o amor, seja ele como for. Exatamente, Carol. Inclusive, eu não tenho exatamente o número, mas, se não me parece, foram 177 ou 157 travestis assassinadas no Brasil, no ano de 2017. O Brasil é o país que mais assassina travestis. Então, assim, quem tem o direito de assassinar uma pessoa? Ninguém tem o direito, né? Então, se você... exatamente, Carol, viva a diversidade. Ô, Raquel, minha eterna aluna, tudo bom? Renatinho, tudo bom? Vamos lá, Cláudia, o preconceito vem do próprio gay que não se assume, isso é muito triste. Na verdade, Cláudia, eu acho que assim, isso tem muito a ver com cada um. Ninguém é obrigado a levantar uma bandeira. Eu quero ser viado e pronto, acabou. Não, ninguém é obrigado. Mas, assim, você não pode também ferir o preconceito, ferir as pessoas com preconceito, não é verdade? O John Farley dizendo aqui, olha, falando sobre trabalho, hoje o comércio em geral tem preconceito em ter uma trans trabalhando em seu público. Sim, exatamente. Concordo com você totalmente, John. Mas isso também, John, vai do posicionamento de cada empresa, né? Digamos assim, a empresa ela não tem que preparar só criar uma cultura. Ela tem que preparar, é todo um conjunto. Ela tem que preparar o ambiente, ela tem que preparar os funcionários para receber aquela trans ou aquela travesti, né? Orientar, não é tentar higienizar, mas orientar o comportamento de certa forma, como que vai funcionar ali naquele segmento dela. Não é tentar tirar a identidade dessa população, mas
mostrar que tudo é normal. Então, assim, se você parar para pensar, nós estamos num mercado cada vez mais competitivo, né? E tem que tomar cuidado, porque algumas empresas têm utilizado da diversidade para se mostrar, usar como marketing, digamos assim, né? E aí a gente cai naquela situação do pink money, né? As empresas que utilizam de todos os aspectos mercadológicos do marketing para explorar e sair dizendo, olha, eu sou uma empresa inclusiva, olha, eu dou emprego para uma trans aqui, olha, eu acho isso normal, sabe? Tem que tomar cuidado para que algumas empresas não caiam nessa questão, tá? O meu amigo John está falando aqui, ó, o gay seja o homem feminino ou a mulher masculina, ainda consegue trabalhar em comércio, como vendedores e atendentes. Mas a transexual, a transgênero ou travesti não tem aparência para este tipo de comércio. Concordo, totalmente. E aí isso volta naquele aspecto que a gente estava falando, né, o John? No processo de higienização, que as empresas tentam, de certa forma, limpar a imagem delas, né? Eu vi um debate na Feira da Diversidade, há uns meses atrás, que ocorreu no Museu da Manhã, se não me engano, foi no mês de agosto ou setembro, eu não tenho certeza, não me recordo. Mas, não, acho que foi no mês de outubro, né? Foi no mês de outubro. E aí o que acontece? Lá, grande parte das transexuais, das travestis reclamavam, olha, as empresas querem mudar a nossa identidade, né? Claro que a própria trans ou a própria travesti tem que se adaptar àquele segmento que ela está. Digamos assim, né? Olha, eu vou falar do meu segmento, padaria, né? A gente sabe que trabalha com público, né? Então, trabalha com público de todo tipo. Ou com mulheres, ou com homens, com crianças. Então, tem que tomar cuidado com certos comportamentos, com certos... Até nós que somos gays, tem que tomar cuidado. Os héteros têm que tomar cuidado. Não pode falar besteira no balcão, né? Falar palavrão. Ou tem que se conter um pouco. Isso vai de acordo com o segmento de cada um, é verdade. Se a pessoa vai trabalhar, por exemplo, num ramo da moda, ou num salão de cabeleireiro, ou qualquer outra coisa, que é estigmatizado por ter a presença dessa população digamos assim, fica tudo muito mais fácil, né? Oi, Daisy, tudo bom? Deixa eu ler aqui o comentário da Daisy. Olá, querido, boa noite. A aceitação das empresas pode ser por vários motivos. Um deles pode ser porque há empresas que os gestores são pessoas da própria família e baseado em uma religião. Isso dificulta a inclusão. Sim, Deise, uma coisa interessante que eu acho que eu posso falar para você é o seguinte. Eu, como gestor de RH, eu não posso deixar os meus princípios pessoais invadirem a cultura da empresa. Então, por quê? Se você, digamos assim, vou utilizar um exemplo da população evangélica, né? Você não pode deixar os seus preceitos evangélicos virarem a cultura da empresa. Não é verdade? Você não vira uma empresa evangélica. E aí você muda todo aquele aspecto da diversidade, não é verdade? Da mesma forma, nós citamos o povo que é da Umbanda, né? Você vai criar uma identidade da Umbanda. E aí você vai afastar os clientes que não são de acordo, que não gostam daquele posicionamento. Então, a empresa ela tem que ser um pouco mais neutra na questão da religião. Eu acho dessa forma, tá ok? Alexandre, tudo bom? Boa noite. Oi, Vivi, tudo bem? Gelli, minha aluna. Vamos ler o comentário do meu amigo Saulo, amigo de 500 anos. Trabalho no comércio, isso que o John falou é a maior verdade, concordo. Gisele, que foi minha aluna também, fora preconceito e sim a diversidade, que o profissional seja o que prevaleça. Exatamente, Gisele. A gente tem que contratar pessoas pelo que elas são e pelo que elas podem nos oferecer, né? Gelli, eu acho que, minha aluna também, eu acho que as pessoas estão deixando de viver a sua vida para viver a vida dos outros, né? É um pouco disso também, Gelli. Alexandra, minha amiga, tudo bom? Saulo, hoje eles se importam com isso. Se importam com o quê, Saulo? O que você quis dizer para mim? Conta para mim. Religiosidade sempre vem à frente de tudo no nosso país. Sim, com certeza. É engraçado isso, né? Eu tenho percebido o aumento expressivo, digamos assim, da identidade religiosa dentro das empresas, né? Quando eu era mais novo, eu trabalhei numa empresa grande que já não existe mais, de colchões e móveis, né? Eu era auxiliar administrativo, e o gerente tinha mania de todo dia fazer um pré-culto de manhã, né? Ele
abrir a roda de oração. E assim, eu gosto, eu sou da Umbanda, então, mas nunca deixei, por exemplo, na minha empresa, isso ser um preceito, né? Eu tenho pessoas evangélicas, eu tenho ateus que trabalham comigo, tem pessoas que são da Umbanda, gostam de conversar certos assuntos sobre espiritualidade, etc. Mas eu nunca deixei isso virar uma identidade dentro da minha empresa, né? Alexandra, boa noite. Hanna, minha amiga querida, tudo bom com você? Eu quero que você participe do debate. Você tem um posicionamento bem parecido com o meu, né? E, pessoal, olha só que interessante, né? Eu quero falar para vocês sobre uma questão que é muito interessante, que é sobre o nome social, né? Como que uma empresa pode tratar um transexual, né, com relação ao nome social? Tem se falado muito ultimamente sobre nome social, existe diversas conquistas recentemente no mercado, aliás, no processos jurídicos, né, dizendo que as escolas devem colocar o nome social das travestis, dos transgêneros, dos transexuais na pauta da chamada, é um direito, né? E as empresas elas devem adotar também o nome social como uma forma de referenciar a pessoa, digamos assim. Então, assim, é um direito da população ter que coloque o seu nome social no crachá, que coloque o seu nome social na insígnia do e-mail da empresa. O próprio e-mail da pessoa tem a nomenclatura dela, do nome social, né? E, enfim, que ela seja chamada, né? Afinal de contas, quando você fala de transgênero, né? Foi aquilo que eu disse para vocês no início do vídeo. A pessoa não se reconhece como o sexo biológico dela. Então, você tem que respeitar as identidades de cada um, né? O Saulo está dizendo aqui, não sei se em Friburgo está assim, mas aqui no Rio é muito isso, e digo que é uma merda. Então, amigo, isso aí é onde tem gente, tem preconceito. A verdade é essa. Bicho não faz preconceito. Quem faz preconceito são as pessoas, não é verdade? Eu também, diversos semestres na faculdade. Parabéns, professor. A sociedade hoje se encontra muito preconceituosa em geral. É uma pena. Boa noite. Boa noite para você também, meu amor. Realmente, ô Cris, você tem razão. Na verdade, não é que a sociedade está mais preconceituosa. É que a internet deu voz às pessoas. Então, muitas pessoas fazem comentários, digamos assim, homofóbicos, não só homofóbicos, mas transfóbicos, preconceitos com mulher ou com homens também, digamos assim, através da brincadeira, né? Quem nunca sofreu um bullying dentro de uma empresa através de uma brincadeira? É verdade? A Carolina está falando aqui, ó, se eu falar de religiosidade, eu vou ser censurada. Carol, o debate está aberto, a gente pode falar do que quiser aqui dentro, todos vamos respeitar a opinião de cada um, você pode ficar à vontade, o que você escreveu eu vou ler e nós vamos discutir abertamente, tá? O Saulo disse aqui, pessoal, nesse ponto dou parabéns ao Bob. Bobs, sim, concordo com você totalmente. Né? Na verdade, aquilo que a gente tem que entender é o seguinte, como gestor de RH, como gestor de pessoas, né? A empresa tem que assumir uma identidade e saber que isso vem consequências com isso. Né? Dizer para você que a empresa não vai perder certos tipos de clientes, ela vai perder sim. Por quê? Porque, na verdade, o cliente ele compra por identificação, seja por um produto, ou seja por um perfil que a empresa possui, ou seja por uma marca, ou seja por um serviço específico dela, né? E se você parar para pensar, Saulo, as empresas sérias, digamos assim, como o Bob's, na questão da diversidade, ela trabalha todo o entorno dos funcionários. Eu nunca ouvi falar assim, funcionário do Bob's sofreu preconceito por ser trans, ou por ser uma bicha preta afetada, né? Cara, eu vejo pessoas felizes, claro, pessoas felizes trabalhando ali dentro sem reclamar de nada, né? Alexandra, minha amiga, falou o seguinte, em atendimento, em consultórios, respeitar o nome social. Boa, 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 é isso aí. No ambiente da saúde, fala-se muito disso também, né? Vânia, eu estou aprendendo muito. Acho que todos nós estamos aprendendo muito na vida, né, Vânia? E obrigado pelo carinho, pelo respeito, né? Oi, Bia, minha amiga de infância. Jéssica, que foi minha amiga na faculdade.
Carolina, na verdade, a igreja prega amai-vos uns aos outros, mas os cristãos entendem amai apenas os heterossexuais e pessoas de bem. Carol, você não merece palmas, você merece o Tocantins inteiro. Fantástico, fantástico. Na verdade, a gente percebe o seguinte, principalmente nas igrejas, tá? Seja ela cristãs em geral, né? Seja ela católica ou protestante, nós percebemos uma intolerância muito forte, né? Todas essas religiões são derivadas do catolicismo, certo? E o catolicismo, tradicionalmente, infelizmente também, é a religião que mais perseguiu as pessoas que sofrem preconceitos. Né? Durante muitos anos, as mulheres também sofreram preconceito, né? E agora a gente vê a população principalmente sendo hostilizada de certa forma, né? Mas, na verdade, a gente percebe alguns padres, alguns pastores que têm mudado a concepção. Devagar, a gente percebe que existe uma mudança. Essa mudança, ela vai ser devagar na sociedade ainda. Eu acredito que o seu filho, por exemplo, Carol, que deve ter entre 7 e 10 anos, quando ele tiver com 21 anos, ele vai ver uma mudança um pouco maior, né? E há pouco eu estava conversando com meu amigo por videochamada, com o John Farley, e o John estava falando sobre a questão do respeito, que a gente percebe uma falta de respeito muito grande entre um segmento específico da população LGBT, né? Principalmente dos gays, né? Uma necessidade de exposição, uma necessidade de divulgação da sua sexualidade. Na verdade, assim, eu concordo com ele em certo aspecto, que é o seguinte, que os gays, eles conquistaram o direito de mostrar a identidade deles. Mas isso tem que ser de uma forma controlada para o mercado de trabalho. Por quê? Determinados segmentos ainda tem muito preconceito, né? Então, assim, não estou mandando ninguém voltar para dentro do armário. Olha, corre que deu merda, vamos voltar para dentro do armário. Não é isso. Mas a gente tem que ter um pouco mais cuidado com relação ao nosso posicionamento. Da mesma forma que nós temos que ter cuidado com o posicionamento religioso ou político, a gente tem que ter um cuidado também com o posicionamento sexual da gente, não é verdade? A Carol está dizendo o seguinte, as lojas líder é um ótimo empregador de homossexuais, sempre foi. Sim, até porque aquilo que eu falei para o Bruno lá no início do vídeo, né, no meio do vídeo, que os segmentos como moda são segmentos que têm menos preconceito, não é verdade? As pessoas estão mais abertas, moda, beleza, digamos assim, de certa forma, né? Flavinha, tudo bom? Flávia. Minha querida amiga Kathleen Rose, tudo bom com você? Renatinha Pereira, meu anjo salvador, ela sabe por quê, né? Flavinha, você é top, você é meu lindo, eu também te amo, Flavinha. E é isso aí, pessoal. Eu acho que já está bem extenso o vídeo, já estamos com 38 minutos, né? Estou deixando o espaço aberto para perguntas. Quem quiser conversar alguma coisa que talvez não saiba, que alguma dúvida queira fazer. Deixa eu ver aqui o comentário do John Farley. Carolina, a líder, como outras empresas, empregam muitos homossexuais, mas ainda tem o preconceito com os trans. A política você pode ser gay, mas não precisa mostrar que é. É aquilo que eu acabei de falar. Exatamente, John. As empresas, aí é uma questão cultural, né? Para a loja líder, eu tenho um amigo que trabalha na líder, ele pode dizer. Pena que ele não está aqui no vídeo. Eu vou até convidar ele para entrar no vídeo aqui. Júnior, entra aí, por favor. Poxa, Tardan não tá aqui, ó. Tardan tinha que estar aqui, não tá? Tinha, gente? Ó, Tardan, Júnior, ó, Vilmar não tá aqui. Minha irmã tá aqui, que é polêmica também. Convidei essa galera toda. Oi, Lúcia, tudo bom? Ó, a Carolina botou aqui para mim. O meu filho é um formador de opinião com 9 anos, mas é ensinado a amar e respeitar qualquer indivíduo. Convivemos nossa família com casais gays que têm filhos adotados, apesar de ter um marido machista. Venho na luta ensinando e perpetuando a bandeira da diversidade dentro de casa, de onde tem que realmente vir educação e respeito. Saulinho está dizendo aqui, você tem alguma informação sobre os nomes sociais nos bancos? Banco versus... Tenho sim, Saulo. Tem uma informação neste livro aqui, ó, do Jean-Luc Interdonato. Eu vou ler para vocês aqui rapidamente sobre essa questão. Eu tenho aqui sim. Ó, nome social. Tá, tá.
Olha só que interessante, pessoal. Recentemente, o referido decreto começou a produzir efeitos práticos, que é o decreto 8.726 do ano de 2016, garantiu o reconhecimento da identidade de gênero e uso do nome social no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, né? Ele está dizendo o seguinte, que a Receita Federal autorizou a inclusão do nome social de pessoas trans e travestis no CPF, por meio da Instrução Normativa 1718 de 2017. No mesmo ano, o Banco Central permitiu a utilização do nome social de transexuais e travestis ao estabelecimento por meio da Carta Circular 813, de 7 de abril de 2015, que a exigência completa de identificação do depositante não impede o reconhecimento da identidade de gênero. Assim, o uso do nome social está autorizado no banco, tá bom? Olha que interessante isso aqui. Em cartões de acesso às contas, instrumentos de pagamentos, em canais de relacionamento com o cliente, na identificação de destinatários de correspondência remetida pela instituição financeira, entre outros, bem como no atendimento pessoal do cliente. Saulo, é isso aí. Então, assim, é um direito da população ter seu nome social no questão bancária, tá bom? Oi, Miro, meu amor, tudo bom? Você tá aí? Que legal. Grace, Felipe. Oi, Felipe, tudo bom? A pergunta da Alexandra. Marlos, qual o nome deste livro, por favor? Transidentidade, a sexualidade e o ordenamento. O autor dele é o Gianluca Interdonato e Marise Costa de Queiroz, da editora Apres. Ele é super interessante, você pode comprar ele direto, tá bom? Inclusive, o Jean colocou um capítulo no livro falando sobre a Lei Maria da Penha, né, uma ótica transformadora do... Eu não li o capítulo todo porque a questão não se aplica exatamente, né, à minha questão da dissertação, né? Bom, pessoal, deixa eu ver o que a Gélia está falando aqui. São pessoas maravilhosas de se lidar. Eu já morei com um casal e amei e aprendi a respeitar muito como elas são. Exatamente, Gélia. Na verdade, independente de seja uma pessoa transexual, se é uma pessoa travesti, transgênero, se é gay, se é crossdresser, né, se é hétero, a gente tem que amar as pessoas pelo que elas são, na verdade, né? E, de certa forma, eu vou ler um pouquinho aqui do meu trabalho para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho sobre um conceito que ainda está um pouco difícil de muitas pessoas entender, né? Olha só, eu escrevi o seguinte, estão todos ouvindo tal, né? Vamos lá. A sigla LGBT, ela abrange as diversas formas de manifestação da sexualidade abarcadas pelo tripé, sexo biológico, identidade e gênero, né? O que é sexo biológico, na verdade? O sexo biológico está relacionado às características do aparelho reprodutor, né? Por exemplo, mulheres têm vagina e homens têm pênis, né? E também os caracteres secundários de cada indivíduo, né? Digamos assim. Então, os homens, o que são os caracteres secundários dos homens? Barba, digamos de certa forma, né? E as mulheres, por exemplo, têm a mama, né? E o indivíduo pode nascer com características masculinas ou femininas, né? Ou ambas, no caso dos intersexuais, né? Antigamente falava-se sobre os hermafroditas, né? Que esse termo foi totalmente abolido. São os intersexuais, são as pessoas que nascem com sexo biológico determinado, mas têm características de ambos os sexos, né? E o que é identidade de gênero? Bom, a identidade de gênero ela está relacionada à forma como cada fica com o seu sexo de nascimento, né? Então, assim, digamos de certa forma, é sendo entendido como a forma pela qual o indivíduo se percebe ou ele quer ser percebido, né? Seja por uma característica masculina ou por uma característica feminina, né? Ou ainda pela cultura a qual ele pertence, o lugar a ser ocupado socialmente, o local que ele ocupa nas relações com outras pessoas, os tipos de roupas, né? Os comportamentos, os sentimentos que ela pretende experimentar, né? Então, assim, o que é minha identidade de gênero, por exemplo, né? Ela tá relacionada ou não com o sexo biológico, né? O que são pessoas cisgêneros, né? É todo indivíduo que se identifica com o seu sexo biológico, né? Então, digamos assim, por exemplo, uma pessoa cis... Oi, Zileide, tudo bom? Betânia,
bem-vinda, tudo bom? Pode participar do bate-papo aí, tá? O que é uma pessoa cisgênero? A pessoa cisgênero é aquela que se identifica com o sexo biológico dela, ou seja, uma pessoa do sexo biológico masculino e que se identifica com o sexo biológico dela masculino. E uma pessoa transgênero, ela não se identifica com o sexo biológico, né? Ela pode ser do sexo masculino, mas ela se identificar com o sexo feminino, né? Ou então ela pode ser do sexo feminino e se identificar com o sexo biológico e se identificar como masculino, né? Eles são chamados de transexuais, né? A transexualidade ela não é confundida com travesti, com travestismo, né? Transexual é uma coisa, travesti é outra, tá? Os travestis, eles têm em si uma performance de gênero, né? Que não rejeita a sua anatomia biológica. Ela utilizam-se de procedimentos estéticos e comportamentos do sexo oposto, não necessariamente referindo a sua identidade de gênero, né? E o que é orientação sexual, pessoal? Bom, a gente fala muito sobre a forma, para a gente não confundir a identidade de gênero ou o sexo biológico, né? A orientação sexual, ela está relacionada com o desejo sexual de cada um, né? Ou para os outros indivíduos. Então, assim, uma pessoa ela pode apresentar orientação, por exemplo, heterossexual, né? Quando a pessoa sente atração pelo sexo oposto, o gênero oposto, né? Ou então ela pode ser homossexual, que é a atração por pessoas do mesmo gênero dela, né? Ou então ela pode ser bissexual, né? Ela pode sentir atração pelos dois gêneros, na verdade, né? Bom, pessoal, eu acredito que o nosso bate-papo foi muito produtivo, né? Ô Glaucio, tudo bom? Ô Breno, beleza? Ô Zileide, obrigado. Que isso? Você aprendendo comigo, imagina, né? Pessoal, quero deixar o espaço aberto agora para algumas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, né? Alguma coisa que ainda não seja, tem um assunto específico que queira debater aqui. E eu acho importante a gente celebrar o dia 29 de janeiro como dia da visibilidade trans. E quero agradecer a participação de todo mundo. Obrigado aí, meus amigos que participaram ativamente. Foi muito bacana, foi muito legal, tá ok? E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que tiver, pode me chamar no chat, a gente conversa sempre. A gente está sempre aberto a qualquer tipo de bate-papo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Fabiana, obrigado, eu também gostei muito, obrigado. Cláudia, tem que ter uma segunda parte, o tema é muito complexo. É assim, na verdade, discutir sexualidade é um tema muito complexo, sim. Vocês podem sugerir um debate para a próxima semana, né? John Farley perguntando aqui, olha. Um pode se sentir atraído por uma mulher? Neste caso, seria um transgênero homossexual? Vamos lá. O desejo ele pode ser qualquer coisa, né? Digamos assim. A pessoa tem o direito de sentir o desejo seja porque ela quiser, né? Eu também fico um pouco enrolado, eu também tenho aprendido um pouco sobre essa questão, né? Digamos assim, um transgênero homem, né? Ou seja, o sexo biológico que não só cirurgia de redesignação sexual, certo? Vamos lá. Um transgênero homem, o sexo biológico dele é feminino, mas a atração dele é por uma mulher, certo? Seria um transexual heterossexual. É um pouco difícil de entender. Não, na verdade, ele não é homossexual, porque o que passa a prevalecer, John, é a identidade de gênero, né? Não o sexo biológico. Então, na verdade, ela não é um homossexual. Ele não é um homossexual, porque ele não está gostando do mesmo sexo, ele está gostando do sexo oposto. Então, é um transexual heterossexual. Não sei se ficou dessa forma, ficou claro para vocês. Vânia, foi ótimo. Érica, minha amiga capricorniana, que faz aniversário próximo de mim. Flavinha, espero que você continue esse cara mara que tu és. Muitas felicidades para vocês. Lindos, inteligentes e educados. Vrá! Obrigado, Flávia. É isso aí. John, obrigado pelo debate. Você é um grande amigo, participativo. Seguiu a regra, a risca. É isso aí, pessoal. Vou desejar a todos boa noite. Muito obrigado pelo debate. Espero que vocês
continuam curtindo, compartilhando as minhas postagens. Amo debater esse assunto. Eu poderia ficar até amanhã falando sobre esse assunto. Obrigado por todos os likes, todos os joinhas. E é isso aí, pessoal. A próxima, talvez eu vou criar um outro assunto para ser debatido aí de 10 dias, de 15 dias, né? Para que a gente possa discutir mais abertamente, tá bom? Tudo mais, qualquer dúvida pode me perguntar. Eu sou o mesmo amigo de sempre, tá bom? Ó, beijo grande para todos vocês, beijo para minha amiga Vânia, beijo para o Miro, que respeita o meu trabalho, me ajuda muito. E é isso aí, pessoal. Beijo grande, tá ok? Boa noite, tchau, tchau.